temos dois convidados muito importantes também, assim como foram os outros que estiveram conosco ao longo dessa tarde. Falar um pouquinho deles, não é? Professor Tarcísio Haroldo Cavalcante Pequeno, falar um pouco da sua mini-bio, né? Possui graduação em Engenharia Civil pela Universidade Federal do Ceará, mestrado em Informática pela PUC do Rio de Janeiro, doutorado em Informática pela PUC do Rio de Janeiro também, né? Graduação sanduíche na Universidade de Waterloo, no Canadá, foi professor da PUC, da UFC, foi pesquisador visitante no Imperial College em Londres, na Universidade de New Hampshire, e é professor titular da Universidade de Fortaleza, né? Foi membro da diretoria da SBPC, da diretoria da SBC, do Comitê Assessor em Ciência da Computação no CNPq, representante na área de Ciência da Computação na CAPES, presidente da FUNCAP, né? Foi também secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação de Fortaleza, e além disso, né, ele atua nas áreas de inteligência artificial, filosofia, com ênfase em lógica e lógicas não monotônicas, lógicas paraconsistentes, métodos de prova, filosofia de linguagem, filosofia da mente, filosofia da ciência. Então, esse é o nosso primeiro convidado desse último painel, o professor Tarcísio Pequeno, e com ele traremos também o professor Vasco Furtado, que é atualmente diretor de pesquisa e inovação da Universidade de Fortaleza, direciona há mais de 30 anos. Ele fez seu doutorado em 97 pela Universidade de... Aí meu francês não é muito bom não, tá? Em Marseille, na França, e pós-doutorado no Laboratório de Ciência do Conhecimento em Stanford, na Califórnia, né? O professor Vasco já escreveu mais de 150 artigos científicos em computação com ênfase em IA, né? Atuando principalmente nos seguintes temas: simulação multiagente, web semântica, aprendizagem automática e mineração de dados. Tem aplicado suas pesquisas na área de ciência de segurança pública e cidades inteligentes. Além da experiência acadêmica, tem larga experiência também no setor público, onde é analista de negócios da Empresa de Tecnologia de Informação do Estado do Ceará, a ETIS, e atuou como diretor de tecnologia da Secretaria de Segurança Pública do Governo do Estado do Ceará. Mais recentemente, atuou como vice-presidente e depois presidente da Fundação de Ciência, Tecnologia e Inovação de Fortaleza, CITNOVA, e foi secretário adjunto do Planejamento, Orçamento e Gestão da Prefeitura de Fortaleza. É um membro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Então, esse aqui é a mini-bio do nosso segundo convidado do dia. Então, eles já estão aqui na tela. Saudações, professor Tarcísio Pequeno e professor Vasco. Tudo bem com vocês? Tudo bem, boa tarde a todos. Obrigado pela apresentação. Então estava tudo correto, né, gente? Vamos convidar também o professor Mauro Oliveira aqui para poder nos ajudar aqui na mediação aqui deste painel. Professor Mauro Oliveira, bem-vindo de volta. Alô, Tarcísio, alô, Vasco, alô, Marcos, Irano e Thiago. Vocês estão me vendo aí? Alô, boa tarde. Estamos, como sempre, fazendo inveja, né, professor? Rapaz, Tarcísio, fale logo que eu tenho uma piadinha para fazer com você já, então fale logo, é melhor. Não, estou dizendo, tá sim, ok, tá bom. Não, Tarcísio, quando eu te vejo assim, atrás de vários livros desses, eu me lembrei de um aluno meu que uma vez visitou minha casa e perguntou: professor, o senhor gosta de ler? Eu digo, gosto muito. O senhor lê muito? Leio. O senhor leu todos esses livros aí atrás? Então, isso é uma pergunta, daqui a pouco não vamos responder. Vá, seja bem-vindo aqui ao nosso ecossistema. Obrigado, Mauro. E eu queria agradecer a vocês dois, né, porque eu sei que vocês, pelas responsabilidades que vocês têm, vocês estão muito atarefados, mas nós temos tido aí uma escola de verão brilhante, fantástica, e eu não tenho dúvida que a tarde de hoje ela se complementa com a presença de vocês. E nós tínhamos combinado, Tarcísio, eu e o Vasco, pessoal, de fazermos um formato diferente, né? Eu vou dar só digamos, o mote, né? Não tem aquela história daqueles caras, os versejadores, né? Não é daqueles caras que você dá o mote, né? E eles fazem o resto, né? Muito bem. Então é o seguinte, olha só, eu considero vocês dois, mesmo que vocês não gostem, ou possam não gostar, dois pensadores importantes, né, da nossa
contemporaneidade aqui, né? Eu conheço vocês bem, e eu queria exatamente para quebrar um pouco assim a trajetória das nossas entrevistas, que foram muito técnicas, eu queria brindar o nosso público, Tarcísio e Vasco, exatamente com uma coisa assim que mistura um pouco da filosofia, né? E com uma tecnologia, com a inteligência artificial. Para ser mais objetivo, eu tenho usado com os meus alunos muito essa conversa mole ou não do Harari, né? Porque o Harari ele mexe com a educação, ele mexe com o futuro, e no discurso dele tem a inteligência artificial como sendo, não vou dizer que é o vilão, mas o fato é que ele diz o seguinte, duas coisas que ele diz que me impressionam, e que eu vou dizer isso, depois eu caio fora aqui, que eu quero vocês dois nos brindando, né, com algo dessa linha. Ele fala, primeiro, ele diz, olha, jovens, não acreditem nos adultos. Ele esqueceu de dizer para não acreditar também nele, né? E ele diz isso porque o argumento dele é que a tecnologia tem evoluído tão rápido que nós, adultos, não sabemos o que vai acontecer. Então, isso é a primeira coisa que eu colocaria na mesa aqui. A segunda coisa que ele fala, né, que a biotecnologia, a tecnologia da informação, vão criar um novo Homo sapiens aí, um cara aí cheio de IoT inteligente, né? E, bom, e também ele ataca a questão aí do IA como uma criminosa, né? Uma criminosa, quando a gente pensa o que foi que a Cambridge Analytics fez lá na eleição, por exemplo, do Trump. Então, bom, na verdade, eu estou trazendo isso como uma sugestão, porque eu gostaria muito, como leitor aqui aqui de vocês dois, e também participante aqui, ouvinte da escola, eu queria ouvir um pouco da inteligência artificial do ponto de vista mais filosófico, assim. Então, e sei que vocês dois são dois pensadores qualificados para isso. Então, vamos passar a palavra para o mais velho, deixa eu ver se eu acho que é o Vasco. Não, vamos inverter para o mais novo, o Tarcísio, então. O Vasco está ficando mais velho que eu, viu? Velocidade é maior. Mas tem razão. Olha, você passa a palavra para mim, o mais velho, logo depois de dizer que não acredite neles, né? Muito bem. Mas, Mauro, primeiro eu quero dizer do meu prazer de estar aqui, de ter aceitado esse convite e de estarmos prestes a realizar aqui. Nós vamos tentar fazer aquilo exatamente que você mencionou aí. Vamos transformar esse momento aqui num momento de uma conversa descontraída, né? Porém não fútil, né? Vamos tentar fazê-la descontraída, porém fértil, né? Agradável, porém produtiva também, né? Isso é a nossa tentativa. Obrigado aí pelas suas palavras, obrigado também pela provocação, pelo mote, né? Aqui para os cantadores. E devo dizer também da minha satisfação de estar dividindo essa conversa com o Vasco. O Vasco é um companheiro de longas datas, né? Teve a desgraça de ser meu aluno, né? Assim, faz algum tempo já, então talvez ele seja até mais novo mesmo, mas ele é, sobretudo, um parceiro, né? O Vasco é um parceiro de longas datas, é meu parceiro de estripulias aí, né? De algumas coisas... que você não pode contar agora, né? Outras não tão boas, feitas pela vida. Pois é, mas é das estripulias no bom sentido. Enfim, mas vamos para o seu desafio, que é bom. Primeiro tem duas partes aí, né? Uma, essa de não acreditar, por essa razão ou não, né? Essa de não acredite não acredite nas pessoas mais velhas e tal, isso é um bom conselho. Na realidade, tem alguns conselhos nessa linha que a gente pode dar. Esse tipo de conselho, antes dele, o Marcos Valle já tinha feito, né? Quando ele, na década de 60, quando ele fez uma música que dizia: não acredite em ninguém com mais de 30 anos. Vocês lembram dessa música? Tu lembra, Mauro? Tu é antigo. Claro. Também. Sou capaz de tocar até no pandeiro, se você quiser. Então vamos. Não acredite em ninguém com mais de 30 anos. Não acredite em ninguém com mais de 30 cruzeiros. Com mais de 30 cruzeiros. O eleitor tem mais de 30 cruzeiros. Uma coisa assim. Exatamente. O professor tem mais de 30 conselhos. Tem conselho. Eu não acredito em ninguém com mais de 30 anos, né?
já era o hino da nossa época, é um hino importante. Mas também há uma frase que eu também às vezes digo para meus alunos, que é: jovens, envelheçam. Né? A juventude é um tipo de doença cujo único remédio é envelhecer, né? É a idade. Agora, Tarcísio, só uma parte. Ele diz isso também porque ele diz que a velocidade com que a tecnologia está crescendo agora, comparativamente com o passado, faz com que as pessoas fiquem sem condições. Não é nem muito filosófica, é um pouco pragmática a fala dele, tá? Não, eu compreendo. E vou até aprofundar um pouco mais nessa direção, que merece, que é o seguinte: às vezes eu faço uma palestra, quando me convidam, sobretudo quando me convidam assim, para dar alguma aula inaugural em universidade, em curso de graduação, eu costumo abordar a seguinte questão, Mauro, que tem muito a ver, e aí falando já de uma forma mais séria, mas que tem muito a ver com essa questão que o Harari levanta, que é o seguinte: você está começando um curso de graduação em qualquer área, vamos supor, na ciência de computação, mas podia ser em qualquer área, podia ser filosofia, sociologia, em jornalismo, seja do que for. Você está começando um curso de engenharia. Os alunos estão entrando no curso agora, né, Vasco? Nós estamos recebendo lá na Unifor os alunos de graduação, muito jovens de graduação no curso agora. E a questão é: o que é que nós vamos ensinar hoje para vocês? Essa é uma questão pedagógica, né, latente, real, colocada aí em todo mundo, né, quando sobre nós que somos professores e tal, você aí no Instituto Federal. Então, a questão é: o que é que nós vamos ensinar para vocês hoje, se vocês só vão exercer a profissão de vocês daqui a 10 anos, é que vocês vão estar realmente, né, no ponto alto do exercício profissional, e vão estar subindo daqui a 15, 20 anos. Então, o que é que a gente pode ensinar hoje que seja importante para você daqui a 20 anos? Esse é um desafio muito na linha do Harari, né? É um desafio escolar, é o desafio que nós temos na escola. O que é que entra um jovem na universidade hoje, com 17, 18 anos, e que nós vamos ensinar o quê, Mauro? Para ele, o cara usar daqui a 20 anos. Será que não era melhor a gente pedir desculpa e ir para casa, não? E dizer... Mas, Tarcísio, você me permite, sim, você veja outra parte, ele diz o seguinte em relação a ele: ele diz que a escola devia ajudar o aluno a aprender a se reinventar, né? Não, perfeito, perfeito. A resposta dele vai na direção da minha, porque eu não ia chegar também para dar uma palestra de abertura de curso, né, de aula inaugural, fazendo a pergunta dessa, dar as costas e ir embora, né? Deixava todo mundo lá, olhando para a cara do outro: o que é que nós estamos fazendo aqui, né? Não, essa pergunta tem 3 respostas, viu, Mauro? A dele está junto. Mas é uma pergunta muito importante e é um desafio a ser feito a todo mundo que está nessa função de magistério, em qualquer nível que seja. Nós estamos ensinando pessoas, nós temos que entender isso, nós estamos formando, ensinando pessoas que vão atuar no futuro do qual nós próprios não temos muita ideia de que futuro será. Então, não seria muita presunção a gente querer ensinar hoje. Aí a questão é o seguinte, Mauro, e talvez se o próprio Harari fosse aprofundar mais a questão, ele iria versar de que o conhecimento, a formação, essa tarefa pedagógica, ela tem alguns invariantes, ela tem algumas coisas que, por mais que tudo mude, tem umas coisas que não mudam, tem umas coisas importantes. Na realidade, para que haja mudança, né, é preciso que só parte das coisas mudem, mas outras não. Até para que se perceba a mudança. Se tudo mudasse ao mesmo tempo, né? Tem uma brincadeira de física que diz: se tudo ficasse nesse instante, aqui, ó, agora, no próximo segundo, tudo passará a ter o dobro do tamanho. Né? Pronto, já aconteceu. Tudo agora tem o dobro do tamanho, tá, pessoal? Quem tem aí só 1,70 m já sabe que já está medindo 3,40 m. Tudo tem o dobro do tamanho. Mas ninguém percebeu. Tá certo? Se tudo ficar o dobro do tamanho, ninguém percebe nada, porque eu continuo da mesma altura que eu era, relativo a tudo mais, já que tudo dobrou, eu não percebo. Bom, assim seria se tudo mudasse, né? Se tudo mudasse sem que nada permanecesse. É preciso, para que o rio corra, que as margens
né, lá fiquem onde estão. Aí flui o rio, porque se fosse rio com mágico tudo, serra abaixo, né, ninguém percebia, além de ser um grande desastre. Bom, dito isso, essa é a questão, Mauro. Por isso que a gente pode conversar e com as pessoas, e as pessoas talvez possam nos ouvir um pouco, desde que nós não temos pretensões descabidas, de fato, de querer prepará-las diretamente para o futuro que nós não conhecemos e para o qual nós gradativamente vamos ficando despreparados nós mesmos. Então, uma dessas coisas é o que é que ensina-se às pessoas, o que é que as pessoas devem aprender, né? O que é que o jovem pode aprender. Veja que uma dessas coisas são os fundamentos. Os fundamentos. Tudo mudou. Tudo mudou. Agora, o teorema de Pitágoras, ele tem mudado muito ultimamente. Quem que pode, talvez, me responder? Vasco? O teorema de Pitágoras tem mudado muito, Vasco. Tem umas novas versões aí, todo dia sai, precisa ler a revista para saber. Rapaz, olha aqui, a nova versão do teorema de Pitágoras. Não. 2.0, versão 2.0. 2.0, qual é o release do teorema? Rapaz, o teorema de Pitágoras tem 2.600 anos. O teorema de Pitágoras não mudou. Não mudou. A soma do quadrado dos catetos continua igual à soma da hipotenusa. E, como assim? Muitas coisas, entende? Então, há uma parte do conhecimento, na computação, por exemplo, então, na engenharia, em todas as ciências, há uma parte do conhecimento, sobretudo nas nossas ciências, né? Nas nossas ciências ditas duras de fundamentação, mais teórica, matemática, mas em todas elas há essa parte, há um invariante. Esse invariante são os fundamentos, são os conceitos matemáticos que estão por trás. Esses invariantes não mudarão. Não mudarão. Um dos problemas, assim, um dos paradoxos que o educador enfrenta, Mauro, é que essa parte, por exemplo, no curso de engenharia, no curso de computação, essa parte invariante são aquelas aulas teóricas, é a teoria da computação, é a lógica, né? É aquela série de coisas que, frequentemente, são as que os alunos mais detestam. Né? Cálculo. Hein? Cálculo. O cálculo. O cálculo. Pois é. Isso é o que o engenheiro... Aí você imagina um engenheiro, aí você vai passar 2 anos dando cálculo, tal, fiscal em 2, aí você diz, olha, engenheiro, isso aí tu vai aprender, porque isso aí daqui a 30 anos, 40 anos, está tudo valendo ainda. Integral de Cauchy, teorema de Stokes, está tudo valendo. Isso aí está valendo. Os problemas da teoria da computação, essas coisas estão todas valendo. E o aluno tem de... E você, na realidade, tem que... esse paradoxo, você tem que explicar ao aluno e dizer para ele uma coisa mais ou menos assim. Sabe aquilo que você menos gosta? Aquilo é o que você tem que dar mais importância. É justamente aquilo que você... Sabe aquilo que você acha que não serve para nada, que você quer aprender logo é programar e fazer as coisas? Aquilo é que você tem que dar mais importância. Por quê? Porque programar, naquele programa que ele vai aprender hoje, seja qual for o programa, por exemplo, quantas linguagens de programação uma pessoa como eu já aprendi, que programa desde 1968, né? Quantas linguagens de programação eu já aprendi? Quantas linguagens o Vasco já aprendeu? Ele já esqueceu quantas linguagens ele aprendeu. Entendeu? Muda toda hora, claro que vai mudar. Então, você vai estar ensinando linguagem de programação hoje, vai estar ensinando o cara a programar em qualquer que seja a linguagem da hora, essa linguagem ele vai esquecê-la. Ele vai esquecê-la. Daqui a 10 anos não é ela mais. Não é ela mais. Tarcísio, Então, só perguntando... Tarcísio, não acha exatamente que... Sim. Desculpa. Não, é só perguntar aqui. Agora. Vai ser minha primeira parte. Agora eu vou até o fim, agora não tem jeito. Agora eu não vou ficar no meio de um raciocínio que é igual desquebrado. Vou até o fim. Mas eu lasca aí. Vou tentar ser breve nesse final, mas preciso ir até o fim. Bom, essa parte é exatamente a parte muito importante, sabe por quê? E da nossa própria experiência, isso você não vai aprender mais nunca. A oportunidade de aprender esses fundamentos, a lógica, o cálculo, essas coisas, é na faculdade. Se você não aprender ali, depois do exercício profissional, você não tem como parar e vir recuperar o fundamento, a base teórica, a teoria. Então, isso tem que ser aprendido realmente, tem que aprender ali na faculdade, na juventude.
tem que aprender a fazer as frações, as porcentagens, etc., no colégio, na escola, porque depois ele não vai... A vida não espera para que ele vá aprender lá atrás, a vida não espera. Ao passo que essas coisas que atraem mais o aluno, porque são mais aplicados, mais diretos ao assunto, essas ele vai ter que reaprender tudo de novo. Aí vem o segundo ponto, que é mais na direção do horário. Tem duas coisas que a gente mais tem que ensinar, né? Que o aluno pode aprender dos mais velhos. Que eu disse, uma são esses invariantes, que os teoremas não vai ter o último teorema da moda, né? As matemáticas vão continuar valendo. A segunda é que ele precisa aprender a pensar. Nós temos mais que, em vez de ensinar alguma coisa, nós temos que utilizarmos-nos das nossas disciplinas apenas como instrumentos que, frequentemente, o principal objetivo não é o que você ensina propriamente, mas o que o aluno aprende enquanto aprende aquilo. E isso que o aluno aprende é a pensar, é a raciocinar, a ter a sua própria postura. Aí é na direção do Harari, né? E uma dessas faculdades de pensamento que está cada vez, e é essa que nos vai dar, né, sustentabilidade diante da mudança, é o aprender a aprender. Então, você vai ensinar 3 coisas, né? Os jovens ainda têm que aprender. Ou então, aprendendo e ensinando, né, Vasco? A pensar e aprender, a estudar. Uma das coisas mais importantes que a gente pode fazer hoje, Mauro, por exemplo, é ensinar o jovem a estudar. Os nossos jovens hoje, eu às vezes, né, verifico com muito desgosto, eles não sabem mais estudar. Talvez nunca souberam muito. Alguns de nós sabíamos estudar, gostávamos de estudar. Outros talvez nunca tenham sabido. Nem namorar, né, Tarcísio? Só quer saber, nem namorar, só quer saber agora do tal de smartphone, né? Pois é, mas quem acha que estudar atrapalha namorar está muito enganado. Está muito enganado, não conhece nem a história, porque o primeiro professor, que foi Abelardo, ele namorou com a aluna. Já foi inaugurando esse ato, né? que era Beatriz. Ele já inovou em tudo. Foi o primeiro professor, um professor de lógica, bonitão e tal, e teve um amor tórrido com a Beatriz. Então, não atrapalha, não. Pode até ajudar, entendeu? Você pode estudar com a namorada, etc. Dá para estudar e namorar, isso não atrapalha. Nada atrapalha. Mas é importante a leitura, é importante o estudo. Então, o importante é aprender a essa meta-aprendizado, é o que mantém o aluno flutuando. Entende? Mude o que mudar. Eu me mudo junto. Essa é o sentido final do que o Harari falou. Eu mudo junto porque eu vou aprendendo junto. Eu saí da universidade sabendo aprender. Pelo menos eu gastei meu tempo, saí conhecendo algumas coisas. Essas coisas vão ficar velhas daqui a pouco, envelheceram. Não serve menos mais. O teorema de Pitágoras. Menos o teorema de Pitágoras. Menos o teorema de Pitágoras. Menos as coisas, menos os invariantes. Mas as outras coisas, eu não me incomodo que elas envelheçam, porque eu aprendo. O Vasco, como eu disse, ele já desaprendeu mais de 20 linguagens de programação, tá certo? Mas aprendeu outras 20. Mas ele aprendeu outras 20 no lugar, né? Porque ele aprendeu a aprender. Ele desaprendeu, mas já aprende outra. Pois não, antes de passar aqui a palavra. Resposta. Pois não. Antes de passar a palavra para o Vasco, né? E essa do ensinando e aprendendo, né? É o mote lá, é o mantra da Unifor. Mas olha só, antes de passar a palavra para o Vasco, você, quando disse que vou até o fim, não me interrompa que eu vou até o fim, eu me lembrei daqueles garotos lá do Recife, né? Maurício de Nassau, em 1495, se você interromper. Aí tu começa voltar lá para o início. Bom, olha só, pessoal. O Vasco, essa coisa aí que o Tarcísio está falando aí, né? Você viu que ele falou que você era parceiro, ele quis primeiro, né, dizer que você não ia se contradizer aí com ele quis fazer uma. Né? O que é que você acha dessa conversa fiada aí do Tarcísio? Vamos lá. Primeiro é sempre um prazer escutar o Tarcísio falar. É um prazer estar aqui com todos. Obrigado pelo convite, Mauro. E é um prazer estar aqui junto com o Tarcísio, escutá-lo falar. Toda hora a gente está aprendendo. Ele gentilmente diz que eu sou um parceiro. Eu sou muito mais um constante aluno do que um parceiro. Estou sempre com ele, sempre aprendendo. Então é um prazer enorme estar aqui com vocês dois.
E foi muito bacana, interessante. A gente, talvez, certamente, como a gente não coordenou muito o que cada um devia falar, mas foi muito interessante que você provocou o Tarcísio para ir para um caminho que eu acho que é um caminho muito interessante que me faz agora puxar o que ele disse para a inteligência artificial. Eu acho que o que ele está falando, o que ele falou sobre todas essas habilidades, né, de aprendizagem, que são as habilidades que as pessoas, que os alunos, no caso, se referiu muito aos alunos, eles devem ter, eu acho que a gente pode rebater isso para a inteligência artificial, porque me parece a habilidade fundamental durante esses anos que a gente evoluiu de inteligência artificial, é a capacidade de aprendizagem, né? Todo esse sucesso que a gente vê da inteligência artificial hoje está ligado a fazer as máquinas aprenderem, seja lá o que isso signifique, tá? Então, eu estruturei um pouco a conversa, eu tenho um slide, eu tinha passado para os organizadores, eu apresento mesmo aqui esse slide ou vocês apresentam? Vocês me digam aí qual é a melhor forma. Não sei, Mauro, se você sabe, eu vou tentar aqui fazer um share. Não, eu acho que... tenta aí, não tem problema, não. Os meninos estão aí na retaguarda, se houver algum problema. Tá, então vamos lá. Eu vou aqui tentar fazer essa coisa aqui. Vocês estão conseguindo ver aqui minha tela? Perfeitamente, Vasco, perfeitamente. Então, bom, não sei se está num tamanho razoável, se consegue... Está razoável, está perfeitamente, está perfeito. Bom, então, novamente... Está quase para ler. Dá quase para ler, né? Pois é. Essa é uma questão interessante. Eu não sei como fica aí para os companheiros aí, os assistentes, né? Mas vamos lá. Então, o que foi que eu comecei? Quando eu pensei em vir hoje aqui, eu pensei, o que a gente, na verdade, pode falar? E me deu uma vontade danada de fazer um histórico de IA, coisa que a gente faz normalmente em primeiro dia de aula, como professor de inteligência artificial, mas eu tive realmente vontade de fazer isso, porque eu pensei, puxa vida, a gente fala tanto de inteligência artificial hoje, a gente vive tanto isso, eu, então, que sou um profissional que já né, há algum tempo nessa estrada, eu digo, será que... É bom dar uma parada para pensar nesse histórico, né? E esse histórico aqui, que eu representei por essa curva de altos e baixos, porque o que caracteriza muito a inteligência artificial, a história da inteligência artificial, são esses altos e baixos, inclusive eu botei aqui os caminhos da história de IA entre invernos e verões. Os ingleses chamam muito que esses baixos, esses momentos de baixa da IA, eles batizam de winter, AI Winter, né? Que são os momentos que parece que o negócio tem a coisa do sol e na coisa meio triste dos invernos. E desde a época, então, de quando essa coisa nasceu, em 50, e é interessantíssimo, eu já acho muito interessante fazer um histórico de uma coisa tão recente, né? Fazer história de uma coisa de tão pouco tempo, nós estamos falando de 70 anos, isso não é nada, né? Não é nada na história da humanidade, mas a gente fazer uma história disso, é bacana também porque a gente vê a boa parte dessa história, a gente já participou bem ativamente, né? Tem coisa aqui que eu mostro de uma época, que eu digo, o que eu estava fazendo? O que eu estava fazendo aqui nessa época? Estava defendendo minha tese, estava estudando na faculdade, então é bacana perceber, olhar para a história e se sentir dentro dela, como nós estamos fazendo isso aqui hoje, né? Nós todos estamos vivendo a história da IA momentaneamente, né? No momento. Então, assim, tem essa coisa do começo, né, que vai de Turing e que envolve uma parte, né? Eu não vi o Turing aí, você esqueceu o velho Turing, eu não vi o Alan Turing aí. Aqui, 1950. 50, lá no começo, né? Está aqui, 1950. Você não está vendo? Na tela não está saindo? Ele poderia ter começado o radinho antes, aí aparecia tudo em 1950. Pois é. Eu poderia ter começado... Eu poderia ter começado aqui... Mas ele voltou o suficiente para pegar o LIA. Bem aqui está o LIA. 1990, aqui aparece o LIA. Aqui o laboratório de inteligência artificial aparece aqui. Faltou isso também. Faltou. É verdade. Depois eu vou ter que acertar com o Vasco. Depois a gente faz uma história da IA no Ceará, né? Pois é. Aí vai aparecer o Tarcísio e pronto, né? Mas então vamos lá. Mas aí tem 1950 com o Turing, depois tem o batismo de IA, né? O McCarthy aqui com esse termo de Artificial Intelligence.
Gostei dessa representação, era necessária essa representação do perceptron aqui, porque como hoje a gente só fala de redes neurais, então é interessante perceber aqui que essa coisa nasceu também nessa época, né? E aí, quando esse movimento nasceu, gerou o primeiro entusiasmo, o primeiro verão, numa época aqui que todo mundo achava de que um tal de um GPS, que era o seguinte, o GPS não é satélite não, viu, pessoal? O GPS aqui é um solucionador geral de problemas. Uhum. Começou a estudar e disse, rapaz, é o seguinte, nós vamos fazer uma coisa que resolve tudo que é problema. Qualquer problema eu boto dentro dessa máquina, ele destrincha lá e ele vai me dar a solução. E aí iria de qualquer tipo de problema, e como muito da história da informática foi movimentada por fomento da DARPA, né, por fomento das Forças Armadas, do Exército, enfim, americano, os americanos queriam uma coisa que para eles era importantíssima, eles queriam que, poxa, então bota nessa máquina aí os códigos russos, né, que sai desde a época do Turing, na Segunda Guerra já tinha essa coisa de decodificação, mas os americanos queriam, na verdade, era máquina para traduzir. Bota em russo aí, que é muito complicado aprender russo, bota em russo que traduz para inglês, porque traduzindo para inglês era uma coisa que já era importante para eles aí nessa Guerra Fria que eles estavam e tal. E aí jogaram dinheiro nesse negócio. Foi interessante também, porque essa motivação de tradução movimentou uma outra corrente, vamos dizer assim, um outro ramo da ciência, e que é muito bacana olhar isso na IA, que essa IA tem uma mistura com outras áreas que são importantes, a filosofia é uma delas, né? Como o Tarcísio já, até pelo, vamos dizer assim, o background do Tarcísio mostra, que foi a turma da linguística. Poxa, então, tinha que traduzir, tinha que também tinha gente que entendesse de língua, né, e tudo mais. E aí nasceu, na época... Vasco, oi. Se você me permitir um leve à parte, Sim. Só para ilustrar, mais ou menos por essa época aí, eu estava no Instituto de Física, na universidade, aí veio um camarada convidado, um estrangeiro, um cara chamado Shapiro, e ele deu uma palestra lá na física, cujo tema era o seguinte: por que Mechanical Translation é impossível de fazer? Por que jamais se fará tradução mecânica? É engraçado, né? Porque aqui por esse caminho teve várias dessas teses. Assim, por que nunca se fará uma máquina que joga xadrez tão bem quanto um grande mestre? Por que nunca se traduzirá? Por que nunca se fará isso? E esses teoremas negativos eles foram caindo todos, né? Pois é fantástico isso, é verdade. Aí a ACL aqui é a Associação do Computational Linguistics, tá? Então foi na época também que nasceu a inteligência artificial, um pouquinho depois, eu vi aí, fiz uma busca rápida, mais ou menos na mesma época, nasceu essa coisa da linguística computacional, tá? Mais ou menos nasceram mais ou menos junto, né? Então, na época desse boom. Mas aí a turma percebeu rápido, em 10 anos dá para perceber um bocado de coisa, né? Então percebeu que esse negócio, puxa vida, esse negócio desse GPS dá certo não, esse negócio dessa máquina que resolve todo problema, não dá não resolvia problema muito bacana, começou a resolver só jogo de xadrez, né? E durante muito tempo a IA ficou em cima dos jogos e tudo mais, jogos eram uma analogia muito bacana para resolver problemas, ainda continua sendo, mas enfim, e aí entrou no primeiro inverno. No primeiro inverno, a turma decidiu fazer o seguinte: olha, resolver todos os problemas não dá certo, não, vamos resolver pelo menos alguns problemas específicos, né? Que foi a época dos sistemas especialistas. Então, a década de 70, né, começou a querer resolver problemas. Alguns exemplos tradicionais é o MAICE, primeiro sistema especialista para diagnóstico médico, que dava diagnósticos tão bons como os médicos, análises moleculares, que era esse Dendral. Então, foi uma época que a turma baixou a bola e disse: esse negócio de resolver problema geral não dá não, vamos resolver alguns problemas específicos que já está bom demais. E aí foi começando a resolver alguns problemas específicos, e aí a turma se entusiasmou de novo quando os japoneses vieram e disseram o seguinte: eu vou fazer um computador de quinta geração. Essa sigla aqui, FGCS, Fifth Generation Computer System. Então era um computador de quinta geração, e eles disseram o seguinte: esse computador de quinta geração, ele vai fazer o seguinte, ele vai fazer a maior capacidade de inferências, né, de raciocínio. Então, ele já falava... Ele fala em Prolog. Exato. Ele fala em Prolog. E ele tinha como Prolog... Me atrapalhar de novo. Base, né? A base... Me atrapalhar de novo, Vasco, por favor. Oi. Esse aqui é importante marcar que
que a grande aposta da inteligência artificial, e esse computador japonês ele registra isso, era na faculdade do raciocínio. Veja que trocou. Hoje, a IA está dando certo no aprendizado, como ser. Mas o foco nessa época, e essa é a minha área em particular, é a área na qual eu sempre trabalhei. Desde aqui, também podia ter aparecido aqui em 1975, foi quando o Tarcísio começou a trabalhar esse negócio de inteligência artificial, com prova automática de teorema. Então, o mainstream da área era muito ligado a raciocínio. Você tem razão, raciocínio e linguagem, mas muito raciocínio. E aqui foi a época da programação lógica, né? E esse computador japonês seria já, por arquitetura, um computador Prolog. Ele já vinha, né? Ele já vinha em Prolog, e justamente porque essa era o veio da mina que a gente procurava, era o veio do raciocínio. E aí eu fiz uma brincadeira aqui, pessoal. Eu botei aqui, ó, se vocês estiverem assistindo, ou depois os alunos, não vão colocar que o Turbo Prolog tem a ver com a história da inteligência artificial, não, que isso é totalmente irrelevante, mas era uma espécie de uma brincadeira aqui com os nossos colegas. O Ricardo Libman, com certeza se lembra disso, que o Araújo, que trabalhou com ele lá na Secrel. Araújo, isso. Professor Araújo, nosso querido professor Araújo. Ele adorou. Lançaram um Turbo Prolog, que era um Prolog que era fácil de rodar em microcomputador. Araújo deu um curso. Araújo é um dos culpados de eu entrar com esse negócio de inteligência artificial. Tarcísio por um lado, Araújo por outro, e eu fui fazer um curso de Turbo Prolog. Tarcísio tem razão, que eu adoro programar, sempre gostei de programar, e programava tudo, qualquer coisa que pusesse na minha frente, Prolog. Aí, quando eu vou programar em Prolog, eu fiz um curso de Turbo Prolog, muito bacana, porque achava-se que o Prolog, você vê que achava-se que o caminho da inteligência artificial exigiria uma linguagem de programação própria, uma linguagem de programação típica das necessidades de raciocínio, de inferência que a inteligência artificial requeria, e aí era um sucesso a história do Prolog, muito bem. E aí até entrar de novo no inverno, que poxa, não dá não, primeiro porque esse negócio desse Prolog teria que mudar todo um sistema da indústria mundial de produção de software para produzir um outro tipo de software. Isso não aconteceria por questões até mesmo comerciais, você podia até que conceitualmente podia ser interessante, mas economicamente nunca foi. Então não se conseguiu movimentar nada nessa direção, e lá vai um outro inverno. Nesse outro inverno, isso sim eu gosto de representar e eu acho extremamente importante. Nesse outro inverno, por essa época, em 86 teve o paper do Kinlan. Esse paper, para mim, é extremamente importante, para mim, principalmente porque eu sou um cara que trabalha com aprendizagem automática desde o começo dos meus trabalhos acadêmicos, né, com mestrado e doutorado. E é um paper referência, porque esse cara fez um algoritmo que dava os dados e ele gerava uma árvore de decisão. Nesse algoritmozinho chamado ID3, ele era um algoritmo que pegava os padrões, criava uma árvore de decisão. E até hoje, na verdade, quando a gente vai olhar no mercado, os bons algoritmos que têm muito boa acurácia para resolver boa parte dos problemas são algoritmos de árvore de decisão, com grandes vantagens, inclusive, porque explicam bem o porquê que eles chegaram em certas soluções, porque você basta seguir uma árvore e dizer, ó, cheguei aqui porque vim por esse caminho e fiz esses testes, né? Então, isso já foi uma coisa interessante. E os conceitos de reinforcement learning também, ou seja, nos invernos é que surgiam as ideias interessantes. Isso é um ponto que eu quero dizer aqui, que eu achei bacana, um pouco de um padrão dessa minha viagem que eu fiz aqui olhando para a história. A coisa da linguística, a coisa do aprendizado, foi se criando nesses invernos. Era aquelas coisas que era como se a humanidade estava descobrindo o que era realmente interessante e importante para levar ao sucesso que seria talvez mais definitivo, que é o sucesso que, aliás, eu acho que agora é muito mais definitivo. Já, vamos dizer, prevendo um pouco dizendo um pouco a minha opinião do que eu acho que vai ser o futuro. Mas, muito bem, de qualquer forma, era bacana essa coisa da aprendizagem, mas teve uma coisa que não tem a ver diretamente com a inteligência artificial, que fez a grande diferença, né? Que é 1990, claro que eu não coloquei aqui datas precisas, mas 1990 com a web, a internet e a web, essa era digital, que vai permear tudo que vai para frente, né? E que trouxe uma coisa que potencializou tremendamente a história da aprendizagem, que foi o seguinte, trouxe dados, trouxe a capacidade de
digitalizar tudo quanto é dado, e você tem dado à torto e à direito. Eu me lembro que quando eu fiz o meu mestrado, eu trabalhei com esses algoritmos desse tipo aqui, era muito bacana o que eu fazia, mas era tudo de brincadeira. Eu pegava um conjunto de dados, já gerava na mão, eu tinha 20 exemplos e tal, não tinha esse negócio de dado à disposição. Você entra ali hoje num site, pega um bilhão de dados aqui, entra lá, vai lá na nuvem, pega mais outro bilhão, para rodar com o algoritmo. Isso não tinha o menor sentido, ninguém nunca poderia imaginar que isso aconteceria. Quer dizer, a gente trabalhava com as coisinhas de brinquedo ali. Era um médico que tinha um prontuário dele, com uns 30 pacientes, a gente digitava ali as informações do paciente, e com 30, 40 pacientes eu dizia o que ia acontecer com o 41º paciente. Então eram volumes irrisórios, muito bacanas para testar, mas eram ideias muito boas que persistem até hoje, mas a gente não tinha dado. Então, para transformar isso em coisa impactante, para mudar a realidade, né, para fazer as empresas entrarem nisso, isso não tinha muito sentido, e tinha uma tendência grande desse negócio entrar aí, eu diria, num Inter de novo, num verão de novo, né? Mas aí, inclusive essa minha curva, você veja que essa minha curva está sempre crescendo. Eu vejo que, por mais que a gente que a gente tenha visto que entrava nesses invernos, mas já partia de outro ponto quando subia de novo, né? Porque as coisas vinham aprendendo. O fato de eu achar que a aprendizagem, os cientistas acharam que a aprendizagem era uma coisa importante, está muito ligado com a questão de desenvolver sistemas especialistas, porque a gente percebia o seguinte, isso eu vivi muito na minha formação acadêmica e em pós-graduação, você não ia conseguir desenvolver sistemas especialistas só conversando com o especialista. Era muito tedioso, cheio de erro. Quer dizer, você fazia um sistema, você ia passar 3 anos para fazer um sistema, quando acabasse o sistema, o especialista já tinha mudado de opinião. Aí você tem que conversar com o cara de novo, daquilo que ele achava do domínio. Então, era importante a ideia de ter conhecimento sobre um assunto para a máquina poder dar diagnóstico, né, mas não dava para ser daquele jeito tedioso, tinha que ser de outra forma. E essa outra forma era esse aprendizagem automático, mas que também não podia acontecer se não tivesse dados. Aí, quando chega a década de 90, começa a coisa a mudar. Há outros momentos importantes, como o Deep Blue, né? E aí, como eu tinha dito para vocês, os jogos sempre foram coisas importantes aqui nessa caminhada toda. Toda hora a gente estava vendo avanços na área de jogos, até que o Deep Blue, que era o computador da IBM, a IBM sempre muito boa em marketing nessas coisas, né? Então fez um computador que jogava xadrez e conseguiu competir e ganhar do campeão mundial. Na época era o Kasparov, né? Então, Kasparov, ganhou do Kasparov e tudo mais. Então, aí, poxa, esse negócio de inteligência, agora vai essa história de inteligência artificial. Mas aí passou 10 anos e esse negócio também não avançava. Mas pelo menos não avançava assim. Em termos de impacto mercadológico, não avançava. Mas estava acontecendo algumas coisas que fariam com que a gente tivesse esse avanço hoje. E uma das coisas é o trabalho de Deep Learning, né, do Hinton. É bacana saber que é uma coisa que nasceu, que não era exatamente dos americanos, foram os canadenses, né, que fizeram esse negócio aqui, e esse algoritmo dele, o canônico, é de 2006, mas a coisa começou a estourar mesmo quando essas empresas nasceram, que são as empresas tipo DeepMind, acho que vocês todos já devem ter escutado falar disso, DeepMind, OpenAI, que são as empresas que pegaram todas essas ideias de aprendizagem, quer seja aprendizagem simbólica, tradicional, como essa da rede de árvore de decisão, quer seja as redes neurais profundas do Hinton, e pegar esse volume de dados. E essas empresas, na verdade, são o quê? Aqui está a Google, aqui está a Microsoft, aqui está esses consórcios, né, que têm essa capacidade de ter grandes volumes. Facebook tem essa capacidade de grandes volumes de dados. Então, eles pegaram essas ideias e começaram a aplicar em grandes volumes de dados, e aí começou a aparecer muita coisa extraordinária, que é o que a gente tem visto hoje, né? E aí eu acho que começa também a gente a ver um novo momento de verão aqui, que eu gosto de registrar, que é esse de 2016. É bacana, você vê falando de história de uma coisa que aconteceu 4 anos atrás. 2016, porque até então, veja, a inteligência artificial já começava a resolver muita coisa bacana, e a gente estava fazendo aprendizagem para reconhecer imagem, né, para reconhecer texto, então essa coisa começou a avançar por causa dos dados, né? Mas em 2016 a turma começou a fazer uma coisa que era ainda mais extraordinária, que é dizer o seguinte, eu consigo jogar xadrez e eu não preciso de dados de partidas anteriores, não. Eu consigo jogar Go e eu não preciso de dados, não.
só preciso da regra. Me dá a regra aí, igual um jovem, uma criança que começa a aprender xadrez. Me dá a regra, ensina a regra. Aliás, tem versões do AlphaZero que nem a regra precisa. Mas, me ensina a regra e eu, com a regra, eu começo a jogar e daqui a uns tempos eu estou bom como grande mestre. E o AlphaZero Chess, com 24 horas de treinamento, bateu o Deep Mind, o Deep Blue. Né? Na verdade, bateu uma versão melhorada de Deep Blue, que é o Stockfish, né? Mas que é esse desafio aqui, AlphaZero versus Stockfish, e que é uma coisa extremamente marcante, porque é o seguinte, é dizer o seguinte, e olha só, olha os conceitos aqui se ligando. Tem a ver com Reinforcement Learning, que é o seguinte, você não precisa saber dos casos passados, você só precisa dizer o seguinte, joguei uma vez, perdi, então reforço negativo. Joguei, ganhei, reforço positivo. Então, essa ideia de você ir aprendendo com reforço de alguma coisa lhe dizendo se você está indo bem ou se está indo mal. Tá? Vasco, sim. Me permita um comentário aqui. Houve evolução entre o AlphaGo e o AlphaZero, né, entre esses conceitos. Na realidade, tem 3 evoluções aqui nessa sua história sobre método de aprendizagem. Como nós começamos hoje, por acidente, né, discutindo aprendizado, ensino e aprendizagem, mesmo para as pessoas, então aqui tem um ponto bom para a gente enfatizar. Um deles é o seguinte, quando a gente fazia sistema especialista, lá na década de 70, 80, o aprendizado era pegar o especialista e a gente tentar aprender com ele e colocar nos nossos programas aquilo que o especialista sabia. A gente pegava um médico, 2 médicos, 5 médicos, se fosse o caso, aí vamos aprender como é que o médico faz. Um caso desse assim, qual é o diagnóstico que o senhor dá, como é que você faz? Então, a gente ia aprender de outro. Esse é o ensino, enfim, explícito, né? Por opulência, você mostra os casos. Aprendi assim. A gente viu que era muito limitado. Depois a gente evoluiu para aprender olhando, esquece o médico, vamos olhar direto para os dados. Eu, por exemplo, tive um trabalho aqui, orientei uma tese de doutorado nesse período aqui, por volta aqui de 1990, eu orientei uma tese de doutorado que a gente já usou 6.000 anamneses da Escola Paulista de Medicina em câncer, em oncologia. E já foi a tese de doutorado usando os algoritmos, usando as redes bayesianas. O reverendo Bayes me iniciou uma fotografia aqui nesse seu painel. Né? O grande Bayes, né? O Rudyard Pearl foi o grande sacerdote do reverendo Bayes aqui na Terra. Mas, enfim, então, usando as técnicas já do reverendo Bayes e antes mesmo do Rudyard Pearl, né? Nós fizemos essa tese de doutorado que ele já aprendia a diagnosticar casos novos a partir do aprendizado, olhando a pilha de casos antigos com os diagnósticos positivos ou negativos a partir dos casos. É outra forma. E aí a gente vem pela essa terceira forma agora. Foi assim também que o AlphaGo, o Deep Blue, mais ou menos aprendia. O Deep Blue misturava, pegava a expertise de jogador de xadrez, mas estudava 1 trilhão de partidas, etc., e ali adquiria o conhecimento dele. O AlphaGo, ele estudava 1 bilhão de partidas, passava 24 horas estudando 1 bilhão de partidas e depois ninguém derrotava mais ele. Mas o AlphaZero é um cara que aprende com a própria experiência. Isso que é uma observação importante. Chegou naquele momento que fosse da pessoa que nem para estudar, ele não vai nem olhar os dados, nem olhar um monte de partida e aprender os padrões e aprender. Ele vai aprender com a própria experiência, com os próprios erros. Cada vez que ele perde, aí toca uma campainha dele lá, que afeta o circuito, que faz o computador sentir dor. Viu, Mauro? Isso é um mecanismo que eles têm. Quando perde, o cabo sente dor. Dói lá no coração do computador, né? Uhum. E aí, quando ele ganha, é o contrário. Aí ele sente uma satisfação, ele tem um orgasmozinho, né? Pequeno. É um Pavlov dentro do computador, né? Pronto. Aí ele sozinho, você dá aí 24 horas para ele sozinho jogando contra ele mesmo, ele aprende, porque ele vai reestimulado quando faz. E aí, se você olhar, é como a criança aprende a falar. Nós aprendemos a falar e, na realidade, a ser gente, desde criança, dessa maneira. A criança fica experimentando, né, por ela mesma, claro, ouve os adultos, ela experimenta,
e recebe estímulos positivos ou negativos. E aí os negativos ela não repete mais. Às vezes o negativo é um monte de gente rindo, né, por cada coisa engraçada que ela disse, mas ela começa a entender que aquilo não foi bacana, foi ridículo, aí ela aprende, aí daqui a pouco está falando mais do que o Mauro, né? Mas, olha, eu estou comportado hoje. Então, deixa eu acabar o slide. Está acabando aqui. Não, tudo bem. Pois é, só para dizer que a gente atravessou numa década toda uma história de evolução de aprendizado. Perfeito, é exatamente isso. Uma década, é isso mesmo. É interessantíssimo isso. Talvez no máximo 2 décadas. Quer dizer, é incrível como esse negócio avançou rápido. E aí, depois do AlphaZero, que eu ia até escrever aqui, na verdade eu esqueci, porque tem uma coisa que eu não sei se vocês já ouviram falar, que é o GPT-3, que é um modelo, porque, veja só, eu quero fazer uma conexão com esses textos que estão aqui, falando sobre o domínio da língua natural e o reconhecimento de imagem, que é onde a gente hoje está bem, né, onde tem avanços incríveis na aplicação da tecnologia de inteligência artificial, que remete à história da linguística lá. Porque a linguística, o Tarcísio, mais do que ninguém que conhece toda a filosofia da linguagem, né, e o impacto que isso tem no raciocínio, né, no aprendizado, de uma certa forma, se você imaginar o conjunto de todas as possíveis palavras ou composições de letras e palavras e, consequentemente, o conjunto da composição de sentenças que você pode ter com essas palavras, sempre se imaginou que esse negócio era uma coisa infinita ou de volume tão grande de que não tinha muito sentido você dizer que dava para você aprender a falar pensando nessas combinações, né? Mas o que a gente tem hoje de modelos, principalmente o lançado pelo OpenAI, que é esse GPT-3, é de que eles fazem alguma coisa desse tipo, né? Então, naquela brincadeirinha que eu não sei se vocês, certamente vocês conhecem, a brincadeirinha de você bota uma frase e bota ali a lacuna para você preencher com a palavra, né? Com a palavra que vem depois, né? Tem muito teste psicotécnico, né, que faz... Quer dizer, o GPT-3 não erra nunca, ele sempre coloca a palavra certa naquele negócio ali. Então, você tem uma capacidade de associar as palavras para saber qual a palavra certa na hora certa, que lhe permite, inclusive, dialogar, né? Você faz uma pergunta, eu respondo, porque eu sei qual é a probabilidade daquela associação de palavras acontecer respondendo aquela pergunta. A resposta mais provável é essa, né? Então, a capacidade dessa manipulação desses conceitos linguísticos com a competência desses algoritmos de aprendizagem levaram a um domínio muito bom. Nós temos hoje boa parte dos projetos mundiais que trabalham com textos, né? E aí você pode imaginar a quantidade de projetos na área de direito, na área de medicina, em todas as áreas, né? Onde você tem texto digitalizado e que você pode explorar. O mesmo caminho se segue com reconhecimento de voz e de imagem, para chegar a alguma coisa como os carros autônomos, né? Que é o que nós teremos provavelmente em breve. Já tem testes aí em andamento, e tecnologicamente está relativamente dominado, né? E aí eu diria o seguinte, bom, para acabar um pouco essa minha história, eu fiz um levantamento, poxa, eu pensei comigo mesmo, será que esse negócio entra no inverno de novo? Bom, é um exercício difícil pensar que se pode entrar no inverno de novo, se esse negócio pode entrar na curva descendente de novo. No entanto, tem algumas coisas que a humanidade não pensou sobre inteligência artificial. Ela não pensou, porque ela nunca, eu arrisco dizer que ela não pensou, porque ela nunca pensou que chegaria tão rápido a esse ponto. Ela não pensou nesses impactos sociais, éticos, morais, econômicos, não pensou nisso. A gente tem pouco conhecimento, como, né, a ciência ou a sociedade, de uma forma geral, tem pouco conhecimento do quanto esse avanço pode impactar nisso aqui. Se tivermos um inverno, eu diria que vai ser por causa disso. Porque alguma coisa pode, de repente, frear esse desenvolvimento. Para vocês terem ideia, o GPT-3 é uma base, como eu disse, que pode fazer essa coisa de um modelo que pode dizer, pode completar palavras, pode fazer tradução, e tem característica de fazer tradução a partir do zero, né? Você bota 2 frases, com 2 frases ele aprende a língua e depois já começa a fazer tradução a partir daquelas palavras. Ele tem uma capacidade de geração de fake news, de geração de informação falsa extraordinário.
ele é uma bomba atômica, assim, com poderes incríveis. Então, o impacto dessas tecnologias no que vai acontecer socialmente, eticamente, moralmente e tal, nós sabemos muito pouco e avançamos, temos pouco conhecimento, e como estrutura de sociedade, nós não temos praticamente nenhuma para tratar esse negócio todo. Então, eu arriscaria dizer que esse é um dos desafios. Aqui, Eu acho assim, só para terminar a última frase, Tarcísio. Eu estou com receio que termine o tempo total. Pronto. Então, olha só, deixa eu te falar. A gente teria, pelo tempo regulamentar, né, até às 18 horas. Mas como o Tarcísio está lembrado aí que lá no Presidente Vargas tinha a hora do pobre, né, que a gente esperava os portões abrirem. Então, a gente teria um pouquinho, mas se der para a gente fechar em torno desse horário, eu agradeço. Tá bom. Não, perfeito. Perfeito. A observação, Vasco, é só para você ir caminhando para encerrar, para a gente guardar um tempinho para discutir o futuro. Justamente isso que você está agora abordando, essa do inverno possível. É isso mesmo. Não, eu termino aqui. A minha reflexão é essa mesmo, para a gente entrar para esse futuro, né? Eu acho que a gente pode falar sobre esse futuro, especular aí o que poderia ser. Eu especulei aqui de que esses impactos eles podem ser freios nesses desenvolvimentos, né? Porque o desenvolvimento tecnológico a gente está vendo que ele está toda hora subindo, né, crescendo. Mas os impactos que isso pode trazer, não sei nem se a humanidade é capaz de fazer isso, porque talvez frear fosse uma boa coisa, mas não sei se a gente consegue fazer isso, não. Né? Mas estou colocando isso como ponto aqui de discussão. Aí, Tarcísio, eu acho que você pode pegar o mote aí, se você... Perfeito, perfeito. Vamos... Bom, o Mauro conduz aí, o Mauro... Tá, eu queria só... Tarcísio, bom, então, antes de vocês terem aí os momentos finais, né, essa palavra é meio chata, mas enfim, eu ia fazer uma pergunta que eu acho que cabe aí nessas respostas que você está preparado para dar. Bom, você sabe, ou se você não sabe, você fique sabendo, que você influenciou muita gente na área de filosofia, né? Eu tenho vários colegas professores que foram seus alunos e foram beliscados pela música da filosofia. Eu, inclusive, fui um deles, né? Eu fui despertado, uma vez eu fui na sua casa, e você virou-se para uma ruma de livros de filosofia e disse para mim, você tinha tomado um drink, então não sei se era o drink ou se era... Você pensava, você falou para mim e disse assim, olha, Mauro, isso aqui é que é importante, e apontou aí para os Sócrates que estavam lá bem acompanhados. Bom, a minha pergunta, né, registrando a importância que você tem na influência, né, do estudo de filosofia para muitos professores e alunos, você não acha que por causa de tudo aquele contexto que a gente falou, a filosofia passaria a ter uma importância maior do que o que ela já tinha antes, considerando que a gente não sabe qual é a profissão do futuro, considerando que o aluno vai ter que se reinventar, considerando, pegando carona nessa última fala do Vasco, você não acha que a filosofia, Tarcísio, que poderia ser um deleite, poderia ser uma coisa preferencial, mas ela passa a ser agora uma necessidade para, não vou nem dizer para a realização humana, eu diria para que o aluno profissionalmente não se frustre? Câmbio. Também. Boa pergunta e vai na direção do comentário mesmo que eu queria fazer nesse ponto onde o Vasco nos deixou. Primeiro, cumprimentar o Vasco, excelente essa reprodução histórica rápida, esse voo de Loiseau, né, que ele nos apresentou aqui sobre a história da inteligência recente da inteligência artificial. E aí ele para nesse ponto que a gente parece que a humanidade não pensou nas consequências, nos efeitos, aí na direção do Harari. Pô, isso aí vem desorganizar tudo, vem trazer efeitos também, vem trazer um grande desemprego, uma grande desorganização social. Vem trazer para a gente, ele vê que isso poderia ser um motivo até do próximo inverno. Mas, primeiro, eu queria separar essa questão e tentar enxergar a possibilidade do inverno só do ponto de vista realmente científico e tecnológico, sem levar em conta, né, o possível impacto político. E sobre impacto político, de qualquer maneira, antes observando, rapaz, o homem sempre foi assim, viu, Vasco? Rapaz, ele nunca pensou antes, o homem vai e faz as coisas. Por que você perguntar como humanidade, por que você fez? Aí ele vai dizer, porque eu podia, porque eu tinha o poder de fazer, eu fiz porque podia, fiz porque aquilo, né? Mas eu fiz porque podia fazer,
Né? Então, por exemplo, quando o homem fez a Revolução Industrial, quando a Inglaterra começou a automatizar com os teares, né, a produção de tecido, desempregando, né, uma galera que tecia à mão, que fazia tecidos à mão, ninguém pensou nisso, não. Ninguém quer. Rapaz, ninguém quer nem saber. They don't give a damn. Ninguém quer nem saber. Cara. A humanidade faz o que pode fazer, não quer nem saber. Aí só depois é que se para tentar examinar. E, na realidade, foi isso que aconteceu. A Revolução Industrial também desorganizou socialmente o mundo e depois vamos tratar da maneira de reorganizar ele cada vez mais, dando mais uma cacetada no pobre, né? Empurrando ele mais para o fim da fila e aumentando burramente, provocando um efeito colateral realmente muito estúpido, que é o efeito da desigualdade. Por mais que a gente esteja aqui discutindo inteligência artificial, nós temos que constatar, como sociedade, como coletividade, a nossa imensa burrice natural. Que a gente produzir uma sociedade tão desigual, isso não é razoável. No tempo da pandemia, os caras aí, a Apple e tal, ganharam 20 e tantos bilhões cada um. A Apple teve um faturamento de mais de 100 bilhões no último trimestre de 2020. Não pode ser. Isso é uma coisa é uma organização muito burra. Se alguém fosse fazer isso de caso pensado, seria um estúpido. Como é que você organiza uma sociedade dessa maneira, seu imbecil? Né? Não merecia outro qualificativo. E aí, Mauro, é que vem a filosofia. Existe, né, uma sigla em inglês para um conjunto de disciplinas que são muito importantes na formação e, às vezes, quando eles vão até julgar o potencial de um país, eles julgam pelo número de pessoas com qualificação nesse conjunto de disciplinas, que é a sigla STEM. STEM, que é Science, Technology, Engineering, Mathematics. Né? A sigla STEM. Né? Quantos vocês têm? Quantos doutores vocês têm, né? Em ciência, em tecnologia, em engenharia e em matemática? Agora tem uma nova sigla importante nos Estados Unidos, que é a sigla PEP, né? que é a sigla Philosophy, Economy e Political Science. Filosofia, Economia e Political Science. Filosofia, Economia e Ciência Política. São as artes humanas. E aí, Mauro, vou lhe responder essa pergunta. Pois é, filosofia está nesse pacote. Por quê? Um dos fatos da nossa situação atual, né? E aí não é para eu difiro um pouco do Harari, só porque não é questão de culpar um lado, ninguém pode culpar o lado que desenvolveu, mas o que a gente pode culpar é o desbalanço, é o equilíbrio. O problema é que, se a gente for olhar, eu falei dos invariantes, né, do Pitágoras, mas se a gente for olhar, né, dos gregos, de Aristóteles, etc., para cá, a nossa física, as nossas ciências exatas, a nossa biologia, enfim, e a nossa computação, né, desenvolver absurdamente. Nosso poder bélico, nosso poder de destruir, de fazer, tudo cresceu absurdamente. O nosso poder produtivo, enfim, o nosso poder de agir sobre a natureza, ao ponto de poder detoná-la até, né, de poder desmanchar, desorganizar a natureza toda, aumentou muito. Mas esse poder não foi acompanhado de igual progresso nas ciências humanas, nas ciências sociais, nas ciências da coletividade, nas ciências da vida. Exatamente não foi acompanhado por um progresso equivalente em filosofia. A gente pode hoje discutir a sério, numa escola de filosofia, a ética de Aristóteles. Podemos discutir porque ela está atualizada. Mas não dá para discutir a física de Aristóteles a sério, porque ela está completamente desatualizada. Não dá para discutir a lógica de Aristóteles a sério, porque ela está completamente desatualizada. Mas a ética de Aristóteles, se você discutir, ela está em dia. Ela está em dia. Não tem nada muito mais importante e revolucionário feito depois dela. Entende? O nosso progresso nessas disciplinas, que são muito importantes, ele não acompanhou com a mesma velocidade, e se entende por quê? Porque ele não tem um braço, um ramo produtivo, um ramo produtor de riqueza que as ciências ditas exatas, as ciências duras têm. Então, a sociedade nunca financiou, nunca atraiu, nunca pôs tanto recurso, tanto dinheiro, nunca valorizou, não é,
da mesma forma, esse grupo de ciências, das ciências humanas, como está sendo valorizado cada vez mais os grupos dessas ciências, esse grupo STEM. Então, nós vivemos um período, a gente está falando aqui de inteligência, mas nós temos que falar também na esquizofrenia artificial e natural. Nós vivemos um período de grande esquizofrenia cognitiva, Tarcísio, você... desbalanço cognitivo. Olha, isso é mais... Nós somos muito inteligentes em umas coisas e absolutamente imbecis em outras. Nós somos imbecis nas artes da vida. A era da ignorância. A era da ignorância. Exatamente. Então, à medida que nós pessoal, conhecimento, nós aumentamos na produção de ignorância. A ignorância caramba! O efeito colateral do avanço do conhecimento. Rapaz, você já imaginou aquela situação que o cara está namorando, Tarcísio, o cara namorando, namoro novo, na sala da casa, bicho. E o beijo está acontecendo, e aí os pais aparecem. É o que está acontecendo agora comigo. Olha, eu estou sentindo um sentimento, cara, terrível aqui, mas eu, infelizmente, né, como diria o pai da moça, né? Eu vou ter que encerrar. E dizer o seguinte para vocês, olha, eu estou aqui recebendo mensagens mil, pessoal adorando, caramba, mas infelizmente, né, a gente tem aí uma programação que começa agora às 18 horas, mas eu quero dizer assim, eu queria dizer da minha admiração, carinho. Ô Vasco, eu já tenho o retrato do Tarcísio da minha carteira, tu pode mandar o teu para eu colocar os dois? Cara, olha, eu vou te contar, eu tenho uma admiração como cearense, uma vaidade de ter vocês dois na academia, entendeu? Eu juro mesmo, é uma admiração. O Ceará tem a sorte de ter vocês dois, que são pensadores, como eu falei inicialmente, são cientistas, são homens de bem, são fazedores, né? E aí você corrija, seu Vasco. Bote o LIA, o Laboratório de Inteligência Artificial, na sua curva. Comecei fazendo uma história sem colocar o laboratório do Tarcísio, não é possível. Caramba, que falha. Eu ainda disfarcei, falei no túnel, mas era o LIA que estava faltando, viu? Bom, um minuto de fala de vocês, um minuto cronometrado. O pai da moça chegou, vocês estão na sala sendo expulsos. Um minuto para cada um. Eu falo primeiro logo, né? É o inverso agora. Eu vou falar logo pedindo desculpa, é o máximo que eu posso fazer, Mauro. Mas não tem jeito, não. Eu vou tirar 0 nessa disciplina. Não tem jeito. Eu acho que o Tarcísio não vai deixar, não vai perdoar, né? Não, mas claro que não, é óbvio. Mas brincadeiras à parte, muito obrigado pelo convite. Isso é super bacana. Na verdade, eu repito, quando você me coloca num ambiente para eu conversar com o Tarcísio, para mim já é uma honra. A gente está sempre conversando, nós conversamos todos os momentos, mas conversar em público é bacana também, que as pessoas escutam a gente, de alguma forma também abrimos as possibilidades aí de interação com outras pessoas. É bacana, isso traz trabalho, mas é muito bom a gente dar uma parada no que a gente faz no dia a dia para fazer um pouco de reflexão sobre as coisas, né? Eu achei bacana, eu passei o dia hoje pensando um pouco sobre essa história toda que a gente conversou aqui hoje, e isso eu acho que é bem legal, da gente poder fazer essa reflexão e fazer em conjunto, fazer com as pessoas que estão assistindo. Tomara que tenha servido para abrir a cabeça aí de algumas pessoas, trazer ideias, enfim. Não, pode ter certeza. O Domingão com o Tarcísio, né? Eu usei aquele Domingão, Tarcísio, que bateu recorde, né? 235. Foi o Domingão que bateu. Eu usei na sala de aula, né, com vários alunos, né? Não tinha dúvida, que pode ter certeza que esse material está sendo gravado. Eu fico na dúvida se eu deveria publicar ou não, porque o seu gráfico está com uma falha grave, né? Está faltando o LIA. Eu mando uma versão atualizada. Ok, Tarcísio, um minuto para poder a gente não perder a hora do pobre. Vamos lá. Mauro, meu minuto é de agradecimento, é menos do que um minuto, é sobretudo de agradecimento e dizer, né, eu acho, eu tenho essa firme intenção de fazer com que as coisas sejam assim, né, que a obrigação de todas as coisas ser uma alegria, ser uma felicidade. Eu acho que esse momento aqui que nós passamos conversando, pensando e tal, foi ao mesmo tempo uma alegria, uma felicidade, e, como eu disse, espero que uma alegria e uma felicidade inspiradoras, né, que nos façam pensar um pouco mais, refletir um pouco mais, enfim. Muito obrigado pelo convite.
Vasco, obrigado aí pela companhia, pela conversa, e muito obrigado, Mauro. Parabéns pela realização, pelo trabalho, pelo evento, hein? Você, tá ok. Você é um cara aí sempre fazendo acontecer, queira ou não, né? Mauro, obrigado, pessoal. Muito obrigado, pessoal. Valeu, obrigado, Marcos Irano, e obrigado, pessoal da técnica aí, o Tiago Fernandes, e ao nosso coordenador, Sam Faraday. Obrigado, pessoal. Valeu! Valeu.